Fala pessoal, aqui é o Alec. Eu tinha começado aquele vídeo na semana passada contando um pouquinho, na verdade, né, de como é o processo de eu criar um personagem, né, criar uma arte a partir de algumas referências do Coringa. E aí eu pensei em continuar aqueles outros desenhos, mas eu fiz algo um pouco mais interessante do que aquilo e eu acho que talvez fique bem mais legal aqui pra gente poder estudar, né? Eu peguei esse personagem, né? Peguei essa pessoa, o Felca, né? Um youtuber aqui do nosso Brasilzão de meu Deus, e eu transformei ele no Coringa, né? Ele fez uma live e todo mundo ficou na piadinha dele de ser tá dando um de Coringa, né? E aí eu comecei aqui a fazer essa caricatura, né? Misturando os estudos, é claro, daquele que eu fiz no outro vídeo. Então, se você perdeu os estudos, dá uma olhada no canal, que acho que vai ser interessante. Bom, e aqui eu fiz o básico, vocês já sabem como é que é o processo, né? Defini as formas gerais e aí comecei a escurecer, né? Uma coisa que eu tenho notado bastante, que faz bastante diferença nos meus trabalhos, é definir o valor tonal antes mesmo da pintura, né? Por que que eu ando notando essa diferença, né? Às vezes, quando a gente vai pintar a laprina, né, no digital, né, quando a gente vai pintar já com as cores direto, eu vejo que a gente acaba tendo um pouco menos de contraste do que talvez ficasse mais interessante. E aí a gente acaba tendo que recorrer sempre a fazer umas camadas extras de sombreamento e tudo mais. E eu tentei dar uma escapada desse destino assim, né, que acaba acontecendo, pelo menos é comigo que acontece muito, talvez seja um pouco da falta de prática, mas, né, tamo aí. Então a ideia aqui é sempre essa, né, a gente vai escurecer e botar também os meios tons, né, então a gente partiu do claro, botou o claro e o escuro, depois o claro, escuro e o meio tom. Fica bem mais fácil a partir daí a gente desenvolver isso, né? E as ideias agora, depois que a gente já estabeleceu isso, é definir as cores, né? Essa primeira camada de tinta, né, de cores aqui, eu não quero que ela seja a camada definitiva de acabamento. Então, a ideia aqui é eu falar assim, pô, já que está aqui, os valores tonais já estão colocados, eu vou colocar essa camada aqui de tinta para poder dar as cores e aí eu vou pintar por cima fazendo todo o acabamento, quase que eu falei acagamento aqui, né? O acabamento para ficar algo mais bonito, mais lapidado, algo com menos cara de rascunho, né? Eu queria algo um pouco mais bem feito, por assim dizer, no nosso personagem aqui, na nossa fanart do Felca. E eu acho que estava dando certo, né? Então eu coloquei algumas luzes altas que ficaram faltando, só para a gente ter logo essas cores já bem definidas. Então a gente já tem aqui tanto a cor da pele, a cor normal, a cor base, quanto as cores mais escuras da pele. E agora eu já estou começando a lapidar as cores. Então, de novo, a gente vai colocando esses pequenos detalhes, escurecendo às vezes, vocês têm um pouco de noção. Já no processo a gente, já mesmo com todo aquele lance de fazer os valores tonais antes, eu percebo que ficou faltando um pouco mais de escuro em algumas partes, principalmente nessas partes relacionadas ao rosto. Então aí, como a gente vai fazer o processo do acabamento, eu já vou dando essas cores mais escuras e deixando o desenho um pouco mais interessante, com um pouco mais de contraste, né? Então é isso. A ideia é simples, não é algo extremamente complexo, mas dá um certo trabalhinho, mas o resultado no final fica bem legal. E uma coisa aqui que vocês podem notar é que o processo de acabamento é basicamente você tirar as arestas, né? Muita parte fica só com a insinuação das cores, a insinuação do que é que está acontecendo ali, e no acabamento a gente vai dar esse toque final, por exemplo. Deu para notar antes que as olheiras, né, estavam com
só uma insinuação do que era, não estava muito claro, então eu quis definir um pouco mais. A mesma coisa em relação à boca, né? Quis deixar os lábios um pouco mais destacados para poder não perder a expressão facial. E a ideia é essa mesmo, né? A gente vai pintando por cima de um rascunho, por assim dizer, que a gente fez com os valores tonais e as cores base, e a gente não precisa se perder tanto, né? Tem algumas pessoas que fazem um processo um pouco diferente, elas deixam as cores já separadas, né? Para poder fazer tudo isso de uma vez, né? E eu gosto das cores surgindo no momento em que eu estou pintando. Talvez não fique tão interessante, né? Mas é algo que eu gosto bastante e eu tenho notado que tem deixado meus desenhos bem mais legais, assim, pelo menos é o que eu acho, né? E aqui no cabelo a ideia é a mesma, né? Eu tinha estabelecido antes, dei mais ou menos a ideia do que seria essas partes, do que seria esse cabelo, e aí eu fui fazendo ele, né, mais mecha a mecha, com um pouco mais de cuidado, para sempre deixar ele um pouco mais acabadinho, mais bem feito, né, com aquela carinha de desenho mais limpo mesmo, né? Aqui na roupa chegamos numa parte interessante. Eu tinha pensado, de primeira assim, em fazer a cor da roupa que ele está usando mesmo. Mas eu pensei, poxa, por que não tentar aplicar as roupas mesmo do Coringa como referência e usar essas cores mesmo para dar esse toque mesmo do Felca coringando mesmo, né? Então eu achei que ficaria interessante a ideia, né? Usar essas cores assim mais primárias assim para poder deixar algo mais interessante, deixar mais com a cara do Coringa mesmo, ficar quase basicamente uma fanart assim, né? Então eu fiz o mesmo processo, vocês podem ver, né? Eu peguei, botei as cores por baixo e aí eu fui lapidando e deixando tudo com a cara mais bonitinha, mais arrojada, mais trabalhada mesmo. E aqui a gente chega no processo final, né, na parte final, que é a gente fazer um fundo, né? Eu gosto de usar as cores que já estão no personagem para dar só deixo elas um pouco mais leves, um pouco mais borradas, né? Eu tento botar também algumas luzes assim, batendo, né? Alguma coisa mais, não posso dizer, mais diferente assim, né? Para poder dar um destaque no personagem, mas também não destacar demais do fundo. Eu quero algo no meio termo, assim, né? E é isso aí. Eu acho que não tem muito o que dizer, né? E eu espero que vocês tenham gostado do nosso Arthur Felck. E acho que ficou legal, apesar de ser apenas um estudo, mas ficou mais interessante, eu achei, do que o que eu tinha planejado originalmente. Então é isso, pessoal. Se inscreva, dê uma olhada no canal, tem muita coisa interessante. Vê a primeira parte onde eu explico o estudo, né, do personagem e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!